Então, na nossa primeira reunião, nós vimos o relaxamento físico e mental, que também é chamado de relaxamento progressivo ou também de nível alfa. O importante é a gente saber que o início é esse primeiro relaxamento. E que normalmente, durante o treinamento, a gente aprende pelo menos 3 tipos de relaxamento. A gente aprende o relaxamento progressivo, o relaxamento dinâmico e o da levitação de uma mão ou das duas mãos. Bom, a gente hoje tem como propósito o espaço mental, que é o elemento chave para quem quer desenvolver a meditação dinâmica. Então, antes de falar do espaço mental, eu só quero lembrar de uma coisa que é importante. Nós aprendemos o relaxamento físico, e que com uma respiração nós procuramos associar o número 3 e depois curtir o físico externa e internamente. Então, esse é o nosso relaxamento físico. Depois falamos do relaxamento mental, que ele é feito através de uma atividade que a gente se sinta bem fazendo, e ao tomar uma respiração profunda, associamos o número 2 e lembramos dessa atividade que nos traz alegria. Depois, a associação dos dois. Então, com uma inspiração profunda, a gente procura lembrar de uma atividade que traga prazer e alegria para a gente. E o que acontece? Que durante a respiração, a gente tem que começar a se envolver com essa atividade. E que hoje nós vamos melhorar essa atividade. Mas o importante é que você agora se lembre dessa atividade que te seja prazerosa enquanto você faz a terceira respiração profunda. Depois vem a contagem regressiva de 10 a 1. Então, que a gente estimula depois durante o treinamento, que se a pessoa tem dificuldade, ela deve fazer vários tipos de contagem, até que ela consiga os níveis que ela se torne produtiva. Para aprofundar o seu relaxamento, também é importante uma atividade agora, inicialmente, que te dê prazer. Agora, tem que fazer essa atividade até no vestimento, na preparação anterior, no antes e no depois. Então, é importante que durante essa contagem você aprenda a sentir-se em. Então, esse sentir-se em que realmente vai trazer para você o aprofundamento. Nós falamos de autoenergização. Então, é importante que cada um escolha a cor de sua preferência, um estilo, mas que tenha uma imagem clara de como você vai se autoenergizar. Então, criar esse bom hábito de repetir, até que isso se torne uma coisa bem legal para você. Porque quando você faz isso, você melhora a sua imunidade. O que eu queria reforçar também? Eu gosto muito, não sei se porque a gente foi muito tempo fazer os seminários na pousada do Rio Quente, e na pousada do Rio Quente sempre tinha aquelas cachoeiras de água de uma temperatura muito agradável, e eu adorava fazer meditação lá na pousada por causa disso também. Mas eu gosto de lembrar que isso vai ajudar você a revitalizar suas células. Então, criar essa imagem, sentir a água passando por dentro do seu corpo, então isso vai te ajudar muito.
O nosso propósito dessa reunião, então, hoje, é o espaço mental, é cuidar, né, para que a gente tenha a formação dessas imagens na melhor qualidade possível. Então, é isso que eu espero conversar com você nesse nosso bate-papo, nessa primeira reunião. Então, a imaginação bem utilizada é um processo de evolução. Então, eu costumo dizer o seguinte, que se existe uma semelhança do ser humano com o nosso Criador, que chamamos de Deus, eu digo que essa habilidade é a imaginação, porque sem ela nós não faríamos nada a respeito de melhorar a qualidade da nossa vida. Agora, quando a imaginação é mal utilizada, ela é um instrumento de tortura. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho nessa parte de cuidar da imaginação. No dom, a gente sempre fala o seguinte, a imaginação é um dom do qual devemos ser os donos e não os escravos. Então, é importante que a gente tenha essa visão. Einstein reforça e diz o seguinte, a imaginação é tudo. É uma visão antecipada das atrações da vida que virão. Então, ele está mais ou menos dizendo o seguinte, que tudo na tua vida depende da imaginação. Se te tirarem a imaginação, como é que seria a tua vida? Churchill diz assim, tu crias teu próprio universo durante a caminhada. Então, se o Criador criou o universo para nós, nós criamos o nosso universo com o quê? Com a imaginação. Então, o nosso universo, a nossa vida, tem a ver com nossa imaginação. Então, dentro dessa parte de técnicas, tá? Então, a gente tem o espaço mental. Como é que funciona esse espaço mental, lugar onde a gente vai colocar as imagens com as quais a gente vai trabalhar? Vamos procurar entender ao máximo isso. Primeiro, a localização do espaço mental. Eu aprendi muito cedo isso. Se você tem uma criança por perto, você pede para ela fechar os olhos e imaginar um objeto que ela gosta flutuando na frente dela. Então, se você pedir para ela imaginar um objeto que ela gosta flutuando na frente dela, aí você diz assim, agora, de olhos fechados, vá pegar o objeto. Você vai ver que ela vai fazer um movimento que é mais ou menos aonde se localiza o centro do espaço mental. Mais ou menos 20 graus acima da horizontal do olho, tá? É mais ou menos aonde se localiza o centro do nosso espaço mental. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Quando a gente vai relacionar a nossa capacidade de pensar com imagem, o que vem para a gente de primeiro? O que significa o seguinte, ver? Nós temos que diferenciar bem isso, ver. Ver, eu estou vendo com os olhos físicos. Então, isso é ver. Agora, visualizar é diferente. Visualizar é ver de olhos fechados. É pensar numa coisa que você já viu, que você conhece, que está na sua memória. Então, sempre diferenciar isso, tá? Do que seria ver e visualizar. Eu estou com uma dificuldade aqui que tem uma coisa aparecendo na minha tela e eu não sei como tirar ela, mas tudo bem, deixa ela aí. Bom, então, o importante é que a gente saiba diferenciar ver de visualizar. Quando a gente tem um pensamento, você pode ter um pensamento com visão, né? Então, eu estou tendo um pensamento e estou visualizando. Eu estou vendo uma cadeira, eu estou vendo a chave de luz. Bom, eu estou vendo alguma coisa, eu estou pensando e estou vendo. Agora, eu posso ter um pensamento visualizando. Eu estou lembrando da coisa mais importante que eu fiz ontem. Então, quer dizer, eu estou me lembrando. Isso é visualização. E também
eu posso criar um pensamento imaginando como será meu encontro amanhã. Então, uma coisa que não aconteceu, que não está em mim, mas eu vou criar um pensamento de como seria algo que eu vou fazer amanhã. Então, eu posso ter pensamento com visão efetiva, com visualização, lembrando as imagens do meu banco de dados, e com imaginação, pensando naquilo que não está armazenado em mim, eu estou criando. Então, quando a gente pensa e trabalha com imagens, a gente vai formar essas imagens no espaço mental. Então, lembrando sempre disso, meus pensamentos são com imagens e eu trabalho no espaço mental. Alguns dedico mais atenção, outros menos. Alguns têm imagem mais, vamos chamar de efetivas, e outro de imagens mais fracas. E eu acho que o meditador que pratica meditação dinâmica tem que procurar melhorar isso. Tem uma coisa que a gente sempre repete nos treinamentos normais: um quadro vale mais do que 1000 palavras. Então, a programação mais efetiva no seu corpo é quando você se autoprograma com imagem. Porque com uma imagem, talvez você precisasse escrever 10 páginas para explicar tudo. No entanto, quando você forma a imagem, o seu organismo recebe aquilo da maneira mais efetiva possível. Eu, quando chego nessa parte, alguns de vocês já me viram falar isso, mas eu quero repetir, e quero repetir também com o propósito de você ensinar isso para alguém. Então, quando a gente fala em realidade, é importante você lembrar que a realidade é de cada um, é a nossa realidade. Como é que foi formada a sua? Quem foi envolvido? Como foi? Bom, então, que você tenha consciência que realidade é algo seu, tá? E que, de repente, nós temos realidades semelhantes. Eu gosto dessa dinâmica com fotos holográficas. Então, os que já viram, analisem como ficou diferente isso para você desde a primeira vez que você viu. O que você percebe? E na primeira, eu passo rápido para que você tenha um flash e ver o que o seu interior relembra disso ou pensa disso. Então, olhe com calma agora. Se você nunca tinha visto isso, então é importante que você analise. Então, se você olhar bem, você vai ver que tem o rosto em branco feminino e tem o em negro, você vai ver que é um cara tocando saxofone ou trombone, né? Então, você forma essas duas realidades. Mas o que eu quero chamar a atenção é que se você vê isso aqui daqui a, não importa quantos anos, você vai identificar as duas coisas. Se é a primeira vez, teve uma que te chamou a atenção. Depois que você entendeu o conjunto, ele vai ser natural para você. O que você vê aí? Formou uma imagem, e aí? O que é que tinha aí? Olhe com calma. Dá para ver uma jovem? Se você quer ver a jovem, tem que olhar a sobrancelha dela aonde eu estou, não sei se vocês veem, aonde eu estou marcando, o nariz, né, a orelha, ela está com um lenço na cabeça. Agora, se você quer ver uma velha, você tem que começar por aqui, no queixo, né, entre o que ela teria uma coisa de proteção do pescoço. Aí você vai ver o queixo, a boca, o nariz, o olho, tá? Então, você pode ver uma velha ou uma moça. Tá? Então, agora, o importante é que, depois disso, toda vez que você olhar para essa imagem, não tem como você não ver as duas coisas. Eu vou mostrar aqui quantos cubos. Preste atenção na pergunta. A pergunta é incompleta. Eu podia ter perguntado o seguinte: quantos cubos aparentes? Qual é o total de cubos que é possível ver, né? Então, vamos ver
as formas de analisar isso. Então, o cara falou 7. O que o cara que falou 7 contou? Ele contou esses 3 de baixo, os 2 de cima e imaginou 2 atrás. Tá certo, 7. Agora, se fosse só aparente, seria 5. Você teria 3 aqui e 2 aqui. E se eu falar 1, para você que nunca viu essa figura? Dá para ver um só. Dá para ver 7, dá para ver 5 e dá para ver um só. Então, para ver um só, você tem que dar uma piscada e olhar nessa pontinha aqui, ó. Bem na pontinha aqui, ó. Se você olhar nessa pontinha, você vai ver o branco, o azul e o rabiscado. E o resto não forma nada, forma escadinha. Então, a mesma figura, você pode ter nela 3 realidades. É por isso que eu gosto dessas metáforas, porque isso acontece nas outras coisas também. Tá? Depende da maneira como você vai observar. Eu te falei de cubos, e eu pergunto de novo, quantos cubos tem aí? Agora, é uma figura um pouco diferente. Quando mostrar ela de novo, você olhe de baixo para cima ou de cima para baixo. Toda vez que você se envolver com algum evento na sua vida, lembre-se que você pode ver de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, é mais ou menos assim que você vai armazenando os dados da sua... dessa sua... como eu vou chamar? Dessas suas experiências de realidade. Então, aqui, ó, se você começou a contar de baixo, você vai ver o seguinte, aqui tem a primeira face preta, a segunda e a terceira. Então, você forma 3 cubos e o resto não forma cubo. Se você começar de cima para baixo, ó, eu conto 3 faces pretas aqui, que são 2 faces pretas, que são 2 cubos, e mais 3 aqui embaixo. Então, são 5. E aqui embaixo não dá nada. E se você quiser imaginar os 2 de trás, então daria 7. Mas é importante que você pegue essa metáfora para que a gente possa compreender as coisas no dia da gente. Tem uma outra coisa importante além da realidade, é observar as leis mentais. Então, se eventualmente você já pratica meditação dinâmica e está com algumas dificuldades de conseguir as coisas que você quer, dê uma olhada como você tem observado as leis mentais. Então, aqui eu coloquei como primeiro aqui. Quando a vontade e a imaginação atuam no mesmo sentido, as forças se multiplicam. Então, quando você tem um projeto, você tem um propósito, se você alia a sua vontade com a sua imaginação, não tem como não dar certo. O que dá errado é quando você põe a imaginação de um jeito e a vontade do outro. Eu quero mais, tem dúvida. Quando você tem dúvida, você está colocando a imaginação contra a sua vontade. Então, eu quero mais. Bom, quando você coloca dúvidas e questionamentos naquilo que você quer, você tem que lembrar que as suas forças ficam enfraquecidas. Eu coloquei aqui uma figura para que a gente pense, quer dizer, eu estou escrevendo, mas se eu estou escrevendo e ao mesmo tempo imaginando o que eu estou escrevendo, vivenciando, então vai ser muito mais fácil de escrever ou de fazer qualquer coisa. Então, aliar sempre a imaginação com a vontade. Albert Einstein coloca uma coisa que diz assim, a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque ter o conhecimento e não saber aliar a imaginação com a sua vontade para realizar isso, vai ficar complicado. Então, a imaginação ela antecede a tudo. Ela é o elemento da criação.
A lei de causa e efeito. Então, a toda ação existe uma reação de mesma intensidade e em sentido contrário. A física ensina assim: quando você pega um objeto e empurra esse objeto, você faz uma força, mas o objeto faz a força contrária ao que você está fazendo. Então, sempre que você faz uma ação, você vai receber uma reação. Pode ser de pensamento, pode ser de ação, pode ser de força. Então, lembrando sempre ação e reação. Isso é importante. A lei do retorno. Então, é ação e reação. Então, alguns simplificam ela ou tornam ela um pouco mais didática. Veja o que está escrito aí. O melhor da vida é ser você mesmo, independente de agradar os outros ou não. Respeitar as pessoas, ser uma pessoa de bem com todos, em todos os sentidos, tudo que plantamos de bom um dia volta. Entretanto, se semearmos coisas ruins, também irá voltar. Pense nisso sempre, antes de fazer qualquer coisa. Então, eu acho que é legal você ter uma consciência da lei do retorno. A lei da atração. Atraímos para nós o que desejamos ou o que tememos. São as nossas vibrações. Quando você cria um desejo, você cria uma vibração. Quando você fica com medo, você cria uma vibração. Então, essas vibrações são mais fortes que qualquer outra coisa. Então, o que você atrai tem a ver com seus desejos e com aquilo que você teme, e as duas coisas têm a ver com a imaginação. É bom lembrar disso. A gente simplifica isso dizendo assim: o semelhante se atrai, os contrários se repelem. Quer dizer, quando a gente fala isso, não está falando da física, está falando das vibrações semelhantes. Então, quem tem vibrações de um tipo, pessoa alegre, pessoa feliz, pessoa contente, os amigos dela são assim. Uma pessoa que reclama, que é triste, que fica chateada, então os amigos dela são assim também. Então, isso é o que a gente atrai para a vida da gente. Na lei dos semelhantes, a gente sempre orienta o seguinte: concentre-se naquilo que você deseja. Isso que é importante. Se você sabe que você atrai o que você deseja, então se concentre nisso. Pense nas coisas que você quer e se envolva com elas. Trabalhe com imagem e você vai ver o resultado disso na sua vida. Além do efeito oposto. Então, se você sabe que aquilo que você teme, você atrai também, cai fora disso. Se é indesejável, deixa para lá. Tchau, tchau e benção. Não se envolva mentalmente com o indesejável. Isso é importante. Tem uma coisa que eu sempre projetei nos meus treinamentos que diz assim: quem sonha com caranguejo nunca sai da lama. Então, por quê? Porque o cara está atraindo para ele caranguejo. E caranguejo vive aonde? Na lama. Então, é importante você pensar nisso. Emile Coué, ele diz assim: quando a vontade e a imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente ganha a batalha. O que eu comentei com você? Eu comentei com você que eu, o Júlio, penso assim: se existe uma semelhança minha com o Criador, essa semelhança é a imaginação, porque é com ela que nós criamos. Tá? Se nós temos o Criador como modelo e nós queremos criar, tem que lembrar o seguinte: sem a imaginação não se cria nada. Então, cuida disso. Tá? Não permitir que a imaginação contrarie a sua vontade. Tá? A gente sempre procura lembrar isso, ou procurou lembrar ao longo do tempo nos treinamentos, que o pensamento e matéria têm uma correlação. Qual é a correlação que tem entre o pensamento e a matéria? Então, a gente diz o seguinte: todas as coisas são criadas duas vezes.
A primeira no pensamento e a segunda na prática. Então, o pensamento é o mundo das causas e a matéria é o mundo dos efeitos. Então, primeiro você cria um pensamento, né, que é o mundo das causas, e depois você transforma esse pensamento em efeito que vai se refratar, não, se transformar em matéria. Então, é importante a gente pensar nisso. Hermes Trismegistus, ele fala uma coisa difícil de a gente entender, mas vale a pena a gente refletir. O todo é mente. O universo é mental. O universo é uma criação mental mantida pela mente do todo. E quando ele está falando todo, está falando em Deus. O todo é mente. O universo é mental. O universo é uma criação mental mantida pela mente do todo. Filosoficamente, é bonito. O bom é a gente entender isso realmente. Buda já fala de uma forma mais simples. Tudo que somos é o resultado dos nossos pensamentos. Tudo que somos é o resultado dos nossos pensamentos. Samuel diz assim: todo problema é uma forma mental que a mente mantém. Os problemas deixam de existir quando os esquecemos. Todo problema foi criado pela mente e existe enquanto a mente o mantenha. É mais ou menos o que nós vimos no anterior, né? Mas é você que tem que lembrar o seguinte: eu tenho que me livrar desses pensamentos se eles não te interessam. Então, manter pensamentos que não interessam é muito complicado. Tem isso que eu gosto também. A base do sofrimento humano é o apego e a ignorância. Você se apegar, isso é meu, é meu, né? E não querer se desenvolver, vai sofrer, não tem jeito. Agora, depois da gente ter feito essa orientação básica sobre pensamento, sobre imagem, sobre o espaço mental, então eu quero que você se prepare para a sua meditação. Então se organize aí e vamos começar a nossa meditação. Então, procure lembrar-se da posição da cadeira. Se você aprendeu comigo algumas formas de gerar tensão, que isso ajuda na sua meditação, se prepare para a gente começar a meditação. E para que a voz chegue melhor aí, eu vou cortar minha imagem também. Primeiro relaxamento, orientação. Se você está querendo aprender meditação, este relaxamento você deve repetir no mínimo 3 vezes em períodos diferentes, sendo que a primeira vez você deve ouvi-lo de olhos abertos. Vamos iniciar. Entrarei no estado meditativo, iniciando com 3 respirações profundas e soltando o ar o mais lento que eu puder. Durante as respirações, procurarei uma posição cômoda para o meu corpo, sentindo os braços e pernas completamente livres. Devo lembrar-me que durante as meditações devo permanecer alerta. Agora farei as respirações. A primeira, a segunda, a terceira, faço mais um passeio pelo corpo, eliminando as tensões desnecessárias, principalmente nas pálpebras e no pescoço. Posicionando a cabeça na posição ideal para meditar. Procuro tocar o queixo no peito, a seguir relaxo.
Agora dedico atenção para relaxar meu rosto. Devo usar a imaginação para que meu rosto e minha cabeça fiquem completamente relaxadas. A seguir, dedicarei atenção ao meu pescoço, externa e internamente, para relaxar ainda mais. Agora vou usar a imaginação para relaxar ainda mais meus ombros e as costas. Faço uma massagem mental. Tomando uma respiração, vou dedicar atenção ao meu tórax e o abdômen, externa e internamente. Assim vou relaxar ainda mais meu corpo. Devo lembrar-me de usar a imaginação para melhorar meu estado de saúde, dedicando mais atenção aos meus órgãos vitais, pulmões. Faço uma limpeza mental. Estômago, intestinos, fígado, baço, pâncreas, rins e coração. Devo lembrar-me que é através da corrente sanguínea que as células do meu corpo são alimentadas. E usando a imaginação, posso relaxar ainda mais. Com uma respiração, vou concentrar-me nas pálpebras para relaxar ainda mais. Relaxo as pálpebras. Agora vou concentrar-me nas pernas e, usando a imaginação, vou relaxá-las ainda mais. Vou dedicar atenção a cada parte dos meus membros inferiores, começando nos quadris e terminando nos dedos dos pés. Agora, usando a imaginação, penso numa luz colorida que incida no alto da minha cabeça, percorre lentamente todo o meu corpo e sai pelos pés, integrando todo o meu relaxamento. Também posso imaginar uma ducha de água numa temperatura agradável, que incide no alto da minha cabeça e massageia todas as células do meu corpo. Agora escolho uma atividade que me sinto feliz ao fazê-la. E com uma respiração, vou envolver-me com esta atividade, vou realizá-la mentalmente até ouvir novamente a orientação. Acompanhe a orientação. Eu estou no nível de consciência interior. Este é o meu nível mental, onde minha consciência está ampliada e posso usá-la para qualquer propósito que desejar. As contagens regressivas ajudam na minha concentração e, para entrar num nível mental mais profundo e saudável, vou contar de 10 a 1. Usar minha imaginação associando uma atividade que me ajude a relaxar durante a contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Agora estou no nível mental mais profundo e mais saudável do que antes. E posso entrar no nível mental mais profundo simplesmente relaxando as pálpebras, ou com uma respiração profunda soltando o ar lentamente. É uma sensação muito agradável estar profundamente relaxado e consciente. É um estado muito saudável. Eu permanecerei sempre consciente e atento durante as meditações, para maior aproveitamento e fixação. Sempre que na meditação eu ouvir ou pensar na palavra relaxe, todos os movimentos e atividades desnecessárias ao meu corpo, cérebro e mente cessarão de imediato e ficarei completamente receptivo e relaxado física e mentalmente. Eu estou aprendendo a usar mais a minha mente e a usá-la de maneira especial. Posso melhorar controladamente as habilidades que tenho. Penso nas habilidades que tenho e que quero melhorar. Poderei desenvolver controladamente todas as habilidades que desejar. Penso nas habilidades que desejo desenvolver. Tenho consciência de que em níveis interiores só terei benefícios e vantagens. Assim, aproveitarei como referência de nível interior qualquer sensação diferente que venha sentir durante minhas meditações. Terei maior controle mental e emocional, e tenho consciência de que isto se tornará melhor a cada dia que passa. Todo meu organismo estará sempre funcionando no maior equilíbrio e com todos os órgãos em maior harmonia. Dedicarei mais atenção ao sistema nervoso. Penso no sistema nervoso. Dedicarei mais atenção ao sistema cardiovascular. Meu coração, veias e artérias. Dedicarei mais atenção ao sistema respiratório. Dedicarei mais atenção ao sistema digestivo. Dedicarei mais atenção ao sistema endócrino, minhas glândulas. Dedicarei mais atenção ao sistema muscular. Dedicarei mais atenção ao sistema ósseo. Meus movimentos devem ser harmônicos. E dedicarei atenção especial ao sistema imunitário. Assim, manterei meu corpo saudável. Posso aceitar ou rejeitar qualquer coisa que ouça ou perceba em qualquer nível mental. Sou eu quem estou no controle da minha mente. Eu estou desenvolvendo meus sentidos e minhas faculdades e poderei projetar a minha inteligência em qualquer ponto ou lugar deste planeta, a qualquer dimensão do universo, dentro dos diferentes reinos, mineral, vegetal, animal e especialmente no reino do corpo e mente humana. Poderei perceber o que está acontecendo e aplicar medidas corretivas se isso for necessário e benéfico para a humanidade. Com uma respiração, posso relaxar ainda mais. A cada momento que passa, sob todos os aspectos, eu estou cada vez melhor. Sempre que eu funcionar nesses níveis mentais, receberei efeitos benéficos física, mental e emocionalmente. Sempre que eu ajudar a qualquer ser, vou sentir-me muito melhor do que antes. Sei que um dos princípios universais é amar e ser útil.
Por isso, somente quando for para beneficiar a mim ou a outros seres é que serei capaz de funcionar nesses níveis mentais. E assim será. Atenção na orientação. Observe o meu corpo para lembrar da sensação de relaxamento. Agora vou sair da minha meditação. Começo tomando respirações profundas e soltando o ar rapidamente. Ao mesmo tempo, faço movimentos com as mãos e com os pés. Se sentir vontade, massageio o meu corpo para ativar a circulação e o tato. E, finalmente, com uma respiração, dou uma espreguiçada e, ao abrir os olhos, digo mentalmente: sinto-me muito melhor do que antes.